Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E hoje eu quero falar com vocês bem rapidinho sobre o que são indivíduos, né? O que são indivíduos? Essa é uma pergunta muito complexa. Quando existem organismos que se reproduzem assexualmente, quando existem organismos coloniais que só um indivíduo se reproduz e assim por diante. Então eu vou tentar trazer aqui 4 critérios que vão ajudar a gente a entender e dividir, né, o que é um indivíduo. Então segura a abertura. Tananana, tananana, tantan, tananana, tananana, tantan. Então vamos lá, gente. São 4 coisas que eu vou apresentar. O bottleneck, a metamorfose, a questão da metamorfose, a questão de ter uma reprodução, uma especialização na reprodução, uma integração e semaforonte. Então vamos lá. A gente chama de bottleneck considerando que o indivíduo ele se desenvolve de uma única célula. Então, por exemplo, quando nós reproduzimos, o nosso filho vai nascer de uma célula, que é a mistura dos gametas. Então, para ser um indivíduo, você precisa ter um bottleneck. Isso funciona também para organismos assexuais, que se multiplicam também derivam de uma única célula, mesmo sendo um organismo unicelular. Então, a primeira característica para definir um indivíduo é esse bottleneck, que é gargalo de garrafa, né? Vamos dizer assim, esse estreitamento que faz com que um indivíduo se multiplique. Só que aí a gente pode pensar, pô, metamorfose parece, né, que a metamorfose verdadeira, várias células são destruídas para um novo conjunto de células se multiplicar naquele indivíduo que vai sair do casulo, né? Só que a metamorfose, ela não multiplica, ela não cria novos indivíduos, ela continua sendo o mesmo indivíduo. Então, por isso que a gente não considera a metamorfose como uma reprodução e, consequentemente, não dá para considerar como a criação de um indivíduo. A gente precisa ter uma germline, que seria uma especialização reprodutiva. Então, a gente tem organismos que são capazes de reproduzir, de criar novos indivíduos. E aí a gente tem que pensar que, por exemplo, indivíduos em colônias, né, de formiga, de abelha, colônias de quinidários, né, eles têm organismos que são para defesa, organismos que são trabalhadores e organismos que se reproduzem. Nesse critério, os únicos que seriam indivíduos são os que reproduzem. Só que, na verdade, não. Porque a gente considera todos eles indivíduos, mesmo não tendo a capacidade, mesmo não reproduzindo, porque a capacidade inerente existe ali, uma capacidade de que ele pode vir a se reproduzir. Ele só não se reproduz porque existe alguma barreira que impede ele. Então, por exemplo, quando a gente fala de abelha e de formiga, a rainha ela libera um feromônio que bloqueia a capacidade de reprodução desses outros indivíduos. Mas eles são capazes disso, quando não na presença desse bloqueio ferormonal. E aí você tem que ter a overall integration, que é essa integração da capacidade reprodutiva, que é ter esse equipamento, vamos dizer assim, para se reproduzir, seja assexuadamente como sexuadamente. E por fim, a ideia do semaforonte, que tem um vídeo aqui no canal sobre semaforonte, mas é basicamente o seguinte: se a gente cortar a nossa existência em pequenas partes de tempo, a gente consegue ver que elas se conectam. Então a gente chama de um indivíduo um conjunto de semaforontes, ou seja, mesmo o indivíduo que está passando por metamorfose, aquele processo é um monte de semaforontes alinhados. Então assista o vídeo aqui para você entender o que é semaforonte. Então, o indivíduo ele tem que ter algumas dessas características para ser considerado indivíduo. É óbvio que nem todos os seres vivos têm essas características, então por isso que essa discussão ainda existe. Porque existem organismos que têm só o bottleneck, existem indivíduos que têm só o overall integration.
e assim por diante. Mas ajuda a entender, né, que essas características podem ser usadas como critérios para a gente definir o que é um indivíduo ou não. Para mim, Lucy, a do Semaforonte é a que funciona melhor, porque ela marca tanto o bottleneck quanto a capacidade reprodutiva. Mas é isso. Então, esse é um debate aberto, não tem solução final. E isso que eu apresentei para vocês são critérios que a gente usa para tentar estabelecer. Nem todos os organismos têm todos eles, e é isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.